Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre Atos do Espírito Santo ou Atos do Apóstolo, título recebido pelo livro aqui escrito por Lucas. E nós vimos na última vez que falamos sobre Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo havia pregado em Atenas entre os filósofos. E o título da pregação dele, ele valeu-se de um altar escrito ao Deus desconhecido. Então ele aproveitou de um altar sem nenhuma imagem, sem nenhuma figura, um altar vazio, com a inscrição ao Deus desconhecido, para falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Após a sua pregação, e no ponto em que ele fala da ressurreição, diz a Bíblia que alguns debocharam e outros zombaram e alguns creram. E quando a coisa tornou-se um pequeno tumulto, o apóstolo Paulo se retirou. Tinha terminado a pregação dele, não estavam mais dispostos a ouvi-lo de modo sereno, ele se retirou. E a Bíblia declara aqui no capítulo 17 de Atos, versículo 34, aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. A pregação do apóstolo Paulo em Atenas não foi infrutífera, na verdade ela foi bastante frutífera, por onde o apóstolo Paulo passou, o Espírito Santo atuou de maneira a convencer mentes e corações a respeito da verdade do Evangelho. Uma pequena nota: esse Dionísio, o Areópago, era como um conselho, um tribunal lá, administrativo, jurídico. Esse Dionísio, que era membro desse conselho da cidade lá, ele se torna um cristão. Existe um livro que tem o título Hierarquia Celeste, que é atribuído a Dionísio Areopagita. Não é esse Dionísio. Muitos já colocam nos títulos hoje assim, Hierarquia Celeste, Dionísio, o pseudo-areopagita. Esse livro aí, como diz o título, ele trata da hierarquia ou das hierarquias dos seres celestiais. Não é um livro inspirado, muito embora alguns acatem a maneira como ele expressa lá um conhecimento místico, um conhecimento enviesado aí para uma filosofia. Alguns acatam como verdade absoluta, tá? Inclusive alguns teólogos na Idade Média foi muito comum. Alguns, não contentes com a revelação e com os limites que a revelação da palavra de Deus impõe para nós, procuram preencher o que eles consideram lacunas com informações humanas, com informações da mitologia, principalmente, né? Com o conhecimento histórico das demais religiões do mundo, com a filosofia e várias outras artes desenvolvidas através da história da humanidade. Eu, pessoalmente, considero perigoso isso, porque dá a impressão que o ser humano consegue ir além daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus estabeleceu. A revelação deve ser objeto de estudo constante, estudo devocional. Quando você tenta fazer algumas amarras, porque não há na Bíblia nenhum tratamento exaustivo a respeito da criação dos anjos, dos seres angelicais, dos seres celestiais. Não existe nenhum estudo, nenhuma explanação exaustiva na palavra de Deus a esse respeito. E alguns tentam preencher isso daí com folclore, com mitologia, e isso acaba gerando confusões, isso acaba criando expectativas e ansiedades. Essa é a minha opinião. Ler não faz mal a ninguém. Agora, acatar como verdade, aí pode se tornar um perigo. Muito embora outros pensem diferente de mim e digam que mal não há, mal não faz, porque as expectativas criadas por esse tipo de material, na verdade,
Quem lê atentamente, quem conhece a palavra de Deus, quem lê esses materiais, sabem que é um caminho paralelo ao de Cristo Jesus. É impossível, aquilo não acontece, tá? Aquilo não acontece. Mas falamos disso apenas como uma nota, para que não se tenha a ideia de que validamos tudo em nome da espiritualidade ou da mística cristã. E chegamos no capítulo 18, quando a Bíblia diz assim: logo após desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto, a cidade das duas cartas. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los, né? Havia acabado de chegar, eles haviam sido expulsos de Roma. Roma era isso daí, né? O imperador de vez em quando tinha lá um pensamento obtuso, e não é incomum as pessoas atribuírem responsabilidades às minorias. Na época, a minoria totalmente distinta dos grupos que viviam em Roma eram judeus, tá? Totalmente distinto em termos de expressão cultural, de adoração. Roma era a capital mundial da idolatria, onde os imperadores, os reis se tornavam deuses, e havia templos para os imperadores, aqueles que haviam governado Roma e a parte do mundo dominada por Roma. Ao longo de todo o Império Romano, havia a instituição dos sacerdotes públicos lá. Eu esqueci o nome deles nesse momento. A Bíblia fala que alguns deles, inclusive, fizeram amizades com o apóstolo Paulo. E esses homens eram responsáveis pelo culto a Roma e pelo culto aos imperadores romanos. Via de regra, o imperador romano era deificado após a sua morte, por indicação de um imperador, com o consentimento do Senado. Mas na prática, mais de um ou vários ao longo da história se comportavam como se fossem uma espécie de divindade. Porque eram tolerados, principalmente porque não cobravam impostos das elites dominantes, tá? Isso não mudou muito, né? Isso não mudou muito. Em boa parte do mundo, as grandes fortunas acabam se tornando isentas de impostos e uma série de coisas. Isso é no mundo todo, né? Isso sempre aconteceu. Mas Paulo está na cidade de Corinto aguardando a chegada da equipe missionária dele, Silas, Timóteo, esses dois, e certamente talvez mais pessoas fizessem parte, mas principalmente Silas e Timóteo. Enquanto ele aguardava esses jovens auxiliares da equipe missionária, ele tomou conhecimento da chegada de alguns judeus na cidade, porque o imperador romano havia expulsado os judeus. Isso tem repercussão. Era um mundo sem as facilidades midiáticas de hoje, informação quase que instantânea, mas os decretos do imperador galopavam pelo Império Romano e não demorava muito, né? A intensidade de comércio, a movimentação, o fluxo de pessoas indo e vindo era muito intenso, era muito grande. Paulo foi visitar esse casal que havia acabado de chegar de Roma. E Paulo percebeu que eles tinham a mesma profissão. Eles fabricavam tendas. Por isso, Paulo foi convidado e aceitou. Passou a morar com eles e também a trabalhar com eles, fazendo tendas, obtendo o próprio sustento. Aí nesse ponto aqui, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu creio que nada faltará, principalmente a sabedoria. Paulo era um apóstolo reconhecido pela igreja de Jerusalém e enviado pela igreja de Antioquia. O sustento dele, o comissionamento dele era através da igreja de Antioquia na Síria. Antioquia reconheceu primeiro do que Jerusalém e enviou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Então ele tinha
algum suporte da igreja de Antioquia. Ele tinha como princípio não receber valores das igrejas enquanto ele estava, vamos usar a palavra atual, plantando as igrejas. Mas, depois de formada a igreja, de estabelecida, organizada, uma hierarquia, ele seguia sua viagem ou deixava alguém da equipe missionária dele, de uma das equipes missionárias lá para organizar a igreja, para fortalecer a liderança, para ensinar a liderança. E a partir da igreja estabelecida, ele aceitava sim doações da igreja já estabelecida, não da igreja em formação, mas da igreja estabelecida, tá? Essa era uma prática comum. O apóstolo Paulo também, ele é de uma família, é de uma tradição rabínica em que o rabino se preocupa em não ser pesado para a comunidade. Via de regra, o rabino trabalha até que a comunidade tenha condições de sustentá-lo. E muitos, inclusive nos dias de hoje, continuam trabalhando, dedicam-se à sua atividade profissional, porque o rabino ele é basicamente um mestre, um professor e um conselheiro. Ele não é propriamente um sacerdote. Ele não é um sacerdote. Não tem a figura do sacerdote desapareceu desde a destruição do último templo dos judeus. Existem ainda sacerdotes? Até existem pessoas que pertencem à linhagem do sacerdote, mas o ofício desapareceu. Nesse período, nesses dias, o templo ainda estava de pé, o templo funcionava, os judeus, desde que voltaram do exílio, regressaram do exílio babilônico, com eles veio essa instituição da sinagoga. Veio de forma serena, de forma tranquila, não como uma revolução, mas como uma sustentação da vida religiosa dos judeus. Foi no cativeiro babilônico que eles se viram na necessidade de se organizarem para vivenciarem a sua fé, não possuindo um templo, não tendo como expressar ali através dos rituais instituídos por Moisés lá, através do templo. Então surgiu a sinagoga certamente nesse período e foi se fortalecendo ao longo dos anos, porque mesmo com o templo reconstruído, uma instituição que não era mais vista assim, com tanta, que havia perdido em grande parte a credibilidade, é a instituição do sacerdócio. A instituição do sacerdócio nos dias de Cristo Jesus era controverso. Aí havia vários grupos, vários rompimentos. Paralelamente a isso, nas aldeias, mesmo em Jerusalém, havia inúmeras sinagogas, tá? Havia inúmeras sinagogas em Jerusalém. Os judeus se reuniam nas sinagogas e também participavam dos cultos, das reuniões no templo. Mas a vida comum era na sinagoga, tá? E entre os rabinos, alguns grupos tinham essa preocupação de não serem pesados, né? de não sobrecarregarem as sinagogas, porque o objetivo deles era basicamente o de ensinar e aconselhar, ensino e aconselhamento. Em alguns momentos, os rabinos foram responsáveis por tribunais civis, por tribunais penais que envolviam exclusivamente os judeus. Até os romanos davam aos rabinos a instituição da grande sinagoga lá, esse direito aí. Quando se condenava à morte, a sinagoga não podia executar ou determinar a execução da sentença. Tinha que passar para um governante romano para que ele deliberasse, tá? Mas os rabinos
tinha uma proeminência na sociedade judaica e nas diversas sociedades judaicas ao longo do Império Romano. Proeminência esta é construída ao longo de alguns séculos de muito trabalho. Inclusive hoje você vê aí alguns se dedicam em expressar para além das fronteiras da comunidade judaica o judaísmo, sendo seus representantes, entre aspas, por assim dizer. Mas o judeu em si, ele não possui uma espécie de líder pragmático. De tempos em tempos, alguém alcança essa proeminência e tem esse respaldo. Quando se fala aqui, nós estamos falando da questão do dinheiro, quais são os direitos dos pastores, dos rabinos, dos sacerdotes. Todos têm direito ao seu sustento, mas têm igualmente direito a ter uma profissão e a ter um trabalho. Qual é o valor do trabalho? Mantém, na minha opinião, o senso de realidade. Mantém o senso de realidade. Uma pessoa enfurnada, uma pessoa isolada, trancada, num ambiente, né, naquele mesmo ambiente, por muito tempo, vivenciando os mesmos e únicos problemas para os quais ele não tem a solução. Ele tem o conselho, tem a orientação, tem a direção, mas ele não é Deus, ele não é Cristo Jesus, ele não é um substituto. Nisso, o ministro cristão, ele não é muito diferente do rabino. Ele, por si mesmo, não resolve nada. Não tem poder para resolver nada. Ele tem o compromisso de ensinar, de orientar, de aconselhar. Ensino da palavra e conselho no que diz respeito à vida. O rabino, normalmente, ele é sobrecarregado. Quase tudo se pergunta ao rabino. Muito parecido com o pastor. Algumas pessoas não conseguem decidir, aparentemente, nem a cor do calçado sem ligar para o pastor lá, sem ligar para a liderança da igreja lá. Eu creio que deve haver limites e responsabilidade, porque se você ensina, você aconselha, você está ensinando e aconselhando para que a pessoa se torne apta a viver em conformidade com aquilo que acredita. Atribuir a responsabilidade sempre para o outro, foi o rabino, foi o pastor, isso não é a melhor maneira de se viver em Cristo Jesus. Trabalhar não é errado, trabalhar não é pecado. Ter um emprego, uma profissão, ele é muito bom, porque estabelece um convívio social, um convívio. Mas é no mundo, é mundano. Graças a Deus que a pessoa mantém um senso de realidade, porque no isolamento a pessoa acaba se aprisionando, não respira outro ar. Mas é a igreja. Olha, meu irmão, eu gostaria de dizer que mas a igreja é santa, tudo é puro. Não, não é. A igreja é para aqueles que estão no caminho da santificação, no caminho da purificação, da transformação, do aprendizado, da vida cristã, da adoração a Deus, do culto a Deus, dos serviços a Deus, do bom uso dos dons e talentos para a glória de Deus. Convocados, chamados, separados da mentalidade do pensamento mundano, mas não retirados do mundo, da realidade deste mundo. O trabalho possibilita que se tenha um convívio social amplo, abrangente e mantenha a pessoa com senso de realidade, senso de ridículo. Né? Um senso muito bom é o de ridículo. Um senso de humor, senso de realidade, senso de ridículo. Porque algumas pessoas estão perdendo o senso de realidade. Estão perdendo por quê? Estão tentando viver uma espiritualidade, na minha opinião, tóxica, uma espiritualidade que tem seus limites, quando fundamentadas no dom, pelo dom, no talento, pelo talento, no superativismo, né, na intensidade da atividade, como se aquilo fossem rituais de sacrifícios, como se fosse cordeiros e bois sendo sacrificados, né, aos montes, conforme a possibilidade de cada um, com o intuito
de apresentar-se diante de Deus. Não, a vida cristã ela é simples, porque tudo se processa pela fé na graça de Deus que se manifestou salvadora, redentora, santificadora, justificadora em Cristo Jesus. Então, o cristão, via de regra, deveria ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, que sabe confiar em Deus e sabe depender de Deus e aprende através da vida em igreja e da vida diária a expressar a sua fé e as suas convicções diante de tudo e diante de todos. Nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Dizem alguns aqui, comentaristas, que essa era uma atividade lucrativa, né? Trabalhar com couro, trabalhar em tecido. Aqui no caso é fazer tendas, né? Fabricantes de tendas, talvez para os militares, talvez para comercializadas até para os romanos. O apóstolo Paulo trabalhou. O apóstolo Paulo não via nenhum problema. Trabalhava durante o dia ou durante um período do dia, dependendo da época, dependendo da região, e o outro período, ou no fim da tarde ou no começo da noite, ele se dedicava ao ensino, à pregação do evangelho. Quando chegou a equipe missionária, quando chegaram Timóteo e Silas, quando chegaram da Macedônia, ele dedicou-se, consagrou-se totalmente ao ensino da palavra de Deus, explicando aos judeus, principalmente, que Jesus é o Messias. Esse é o estabelecimento da igreja de Corinto. Grande parte do tempo, o apóstolo Paulo lá trabalhou com as próprias mãos para se sustentar e, com o seu sustento, sustentar também o seu ministério. Eu entendo que é bastante libertador, se bem que não é uma regra, mas é bastante libertador que o ministro religioso tenha uma profissão, porque evita também que ele se torne prisioneiro, dadas as circunstâncias que a vida apresenta aqui e acolá, que ele se torne um prisioneiro de determinado grupo, de determinada igreja. Ele tem a liberdade para dizer: fiquem com Deus, que eu vou servi-lo em outro lugar. Ter um trabalho, ter uma profissão liberta inclusive da pressão de movimentos que surgem aqui e acolá e passam e vão, só promovem divisão, só promovem desgraça, né? Nada edificam a igreja, e às vezes o ministro está ali, vê que a coisa tá apertando, ele acaba cedendo porque ele vive daquilo. Hoje em dia as igrejas, pelo menos no Brasil, o ofício pastoral, o ofício ministerial não é tratado como uma profissão, não é tratado como não há vínculo trabalhista, né? A pessoa pode ou não ser sustentada pela igreja, tem todo o direito de ser sustentado pela igreja, mas não gera mais vínculo trabalhista. O ministro, o pastor, os funcionários da igreja têm os seus direitos trabalhistas. Eu acredito que o ministro do evangelho não só pode, como deve ter uma profissão, um emprego, um trabalho. A igreja sofre, mas tem igreja que só sofre também. Mesmo que o sujeito se dedique 24 horas do seu dia, que é impossível, nunca está bom, nunca é suficiente. Tem sempre aquele que quer sugar até a alma do ministro. Ele mesmo não lê, não estuda, não ora, mas está lá todo dia querendo uma opinião, um conselho, uma palavra de sabedoria, conhecimento, que já é outro caminho, é outra coisa. Em breve falaremos sobre isso. Eu, pessoalmente, acredito que é bastante interessante, dada a liberdade para seguir as suas convicções, para se fortalecer de acordo com as suas convicções, para exercer o seu ministério com base na sua fé, nas suas convicções, nos seus valores que glorifiquem a Deus, quando o ministro tem uma profissão, tem um ofício, tem um trabalho, tem um emprego que não seja o de ministro religioso. Outros há que se tranquilizam em
com esse vínculo com a igreja, mesmo não sendo um emprego, estão bem, estão em perfeita paz com essa atividade. Não há necessariamente na palavra de Deus uma limitação nesse sentido. O que tem um emprego, ele serve a Deus na igreja, ele serve a Deus através do seu ofício, através do seu trabalho. O cristão está sempre servindo a Deus. A qualidade do serviço a Deus se expressa através da vida do cristão. Foi objeto de discussão. O oficiante, o ministro do evangelho, ele em nada, a atividade que ele exerce, em nada é superior às demais atividades laboriais do ser humano. O trabalho, o ofício religioso não é superior ao ofício secular. Não há uma superioridade, não há uma hierarquia de atividade. A principal função do ministro religioso é o ensino e o aconselhamento, né? O apoio espiritual nos momentos de dificuldade que a igreja enfrenta, que todos enfrentam. Fizemos essa introdução, depois retornaremos falando sobre esse período do apóstolo Paulo aqui na cidade de Corinto. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.